Você já imaginou que a sua data de nascimento pode conter um significado extraordinário sobre o seu propósito de vida? E se certas datas forem marcadas por Deus, indicando que você foi escolhido para uma missão especial? No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente nos ensinamentos de Jesus e descobrir como a sua data de nascimento pode revelar algo poderoso sobre a sua conexão com o divino. Se você já sentiu que sua vida tem um chamado maior, que há algo especial em você, talvez não seja apenas coincidência. Muitas pessoas experimentam uma sensação inabalável de que foram destinadas a algo grandioso. Essa inquietação espiritual pode ser um sinal de que você faz parte de um plano maior. Hoje, exploraremos como certas datas carregam significados espirituais profundos e como esse conhecimento pode transformar a forma como você enxerga a si mesmo e sua jornada com Deus. Além disso, vamos analisar os fundamentos bíblicos que sustentam essa visão, compartilhar histórias inspiradoras e fornecer orientações práticas para ajudá-lo a abraçar o seu propósito único. Independentemente de onde você esteja na sua caminhada espiritual, este vídeo foi feito para inspirar, fortalecer sua fé e guiá-lo rumo à sua verdadeira missão. Mas antes de começarmos, quero saber, qual é a sua data de nascimento? Deixe nos comentários e vamos descobrir quantos escolhidos estão entre nós. Compartilhar essa informação não é apenas um exercício curioso. É uma forma de nos conectarmos, fortalecermos uns aos outros e criarmos uma comunidade de fé e encorajamento. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo com ele. Agora, vamos juntos desvendar os mistérios espirituais por trás das datas de nascimento e entender o que elas podem revelar sobre o propósito divino para a sua vida. O propósito divino nas datas de nascimento. Para compreender por que certas datas de nascimento podem ter um significado especial, precisamos mergulhar nos ensinamentos de Jesus. Ele frequentemente usava parábolas para transmitir verdades espirituais profundas, revelando que nada em nossas vidas acontece por acaso. Cada detalhe, incluindo o dia do nosso nascimento, faz parte de um plano meticuloso de Deus. Um exemplo poderoso é a parábola da ovelha perdida, relatada em Lucas 15, 3, 7. Jesus usou essa história para ilustrar o valor único de cada indivíduo aos olhos de Deus. Assim como o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a que se perdeu, Deus demonstra uma atenção especial para cada um de nós. Esse princípio nos ajuda a entender que até mesmo nossas datas de nascimento podem ser um reflexo do seu plano para nossas vidas. A Bíblia está repleta de passagens que reforçam essa ideia. Em Lucas 12, 7 está escrito: "De fato, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais." Esse versículo nos assegura que Deus nos conhece intimamente e planejou cada detalhe de nossa existência. Outro exemplo marcante é Jeremias 1:5. "Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta." Isso significa que nosso propósito foi estabelecido antes mesmo de nascermos. O Salmo 139, 16, reforça essa ideia ao dizer que Deus escreveu cada um dos nossos dias antes mesmo que vivêssemos o primeiro deles. Se Deus se preocupa com cada detalhe da nossa existência, incluindo o dia do nosso nascimento, será que certas datas poderiam carregar um significado ainda mais especial? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para a importância dos números e das datas na tradição bíblica. Na cultura de Israel, o tempo e os ciclos do calendário não eram vistos como meros registros cronológicos, mas como parte da vontade de Deus. Festivais, acontecimentos históricos e até mesmo o nascimento de figuras proféticas seguiam padrões cuidadosamente planejados.
Um exemplo claro é o nascimento de Jesus. A profecia de Miqueias 5:2 indicava que o Messias nasceria em Belém, e isso se cumpriu exatamente como previsto. Além disso, a data tradicional do Natal, celebrada em 25 de dezembro, carrega um simbolismo espiritual profundo. Representa a chegada da luz divina em meio às trevas. Outro aspecto importante é a simbologia dos números na Bíblia. O número 7, por exemplo, representa perfeição e completude. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, estabelecendo um padrão que se repete ao longo das Escrituras. Esses detalhes mostram que o tempo e os eventos na Terra seguem um propósito divino, e isso pode incluir o dia do nosso nascimento. Agora que estabelecemos essa base espiritual, vamos explorar quais datas de nascimento são tradicionalmente vistas como sinais de um chamado especial. Datas de nascimento com significado espiritual. Agora que compreendemos a importância do tempo e das datas no plano divino, podemos explorar algumas datas de nascimento que muitas pessoas acreditam estar associadas a um chamado especial. Essas datas estão frequentemente ligadas a eventos bíblicos significativos e carregam mensagens espirituais profundas. Líderes religiosos e estudiosos da fé há séculos observam padrões entre aqueles que nasceram em determinados dias do ano e suas missões na vida. Aqui estão algumas dessas datas e seus possíveis significados espirituais. 1º de janeiro, o chamado para a liderança. Pessoas nascidas neste dia costumam ser vistas como líderes naturais. Representando um novo começo, essa data simboliza renovação e transformação. Em Gênesis 1:1, lemos: "No princípio, criou Deus os céus e a terra." Assim como essa passagem marca o início da criação, aqueles nascidos em 1º de janeiro frequentemente desempenham papéis de inovação, liderança e orientação para os outros. 3 de março, o dom da visão espiritual. Indivíduos nascidos nesta data são frequentemente associados a dons espirituais, como intuição e percepção profunda. Êxodo 3:3 descreve o momento em que Moisés viu a sarça ardente, uma experiência de revelação divina. Aqueles nascidos nesse dia podem sentir uma forte conexão com sua espiritualidade e ter um talento especial para aconselhar e ajudar os outros em sua jornada de fé. 5 de maio, a proteção e o favor divino. Essa data é frequentemente associada à graça e à proteção de Deus. O Salmo 5:12 diz: "Certamente, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo." Muitas pessoas nascidas nesse dia relatam experiências em que sentiram uma orientação especial ou milagres que mudaram o curso de suas vidas. 7 de julho, o caminho da perfeição espiritual. O número 7 na Bíblia simboliza completude e perfeição divina. Aqueles que nascem nesse dia frequentemente sentem um chamado para buscar sabedoria espiritual e ajudar outras pessoas em sua jornada de fé. Em Apocalipse 1:20, as 7 estrelas e os 7 castiçais são mencionados como símbolos de ordem divina, reforçando o significado especial desse número. 9 de setembro, o chamado para a sabedoria e a conclusão. Pessoas nascidas nesta data frequentemente possuem uma forte conexão com o conhecimento e a compreensão do propósito divino. Eclesiastes 3:1 nos lembra: "Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu." Aqueles nascidos em 9 de setembro tendem a ter um papel crucial em ajudar os outros a entender o tempo e os ciclos da vida. 25 de dezembro, o significado do amor e do sacrifício. Conhecida mundialmente como a data do nascimento de Jesus, 25 de dezembro simboliza amor, redenção e entrega ao próximo. João 3,16 nos lembra do maior ato de amor de Deus pela humanidade. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida Aqueles eterna. que nascem Nesse dia, muitas vezes sentem um chamado para espalhar amor, esperança e servir aos outros. Essas são apenas algumas das datas que, ao longo da história, foram observadas como carregando um significado espiritual especial. Se você nasceu em uma dessas datas, pode ser um sinal de que há um propósito maior para a sua vida, algo que Deus planejou desde o início. Mas e se a sua data de nascimento não estiver aqui? Isso significa que você não tem um chamado divino? De forma alguma. Deus tem um plano único para cada um de nós, independentemente da data do nosso nascimento. O mais importante é reconhecer os sinais e abraçar seu propósito com fé e confiança. Agora, vamos explorar como você pode identificar se é um dos escolhidos, independentemente da sua data de nascimento. Como saber se você foi escolhido por Deus? Se sua data de nascimento não foi mencionada anteriormente, isso não significa que você não tenha um propósito divino. Na verdade, o chamado de Deus não está limitado a dias específicos do calendário. O que realmente importa são os sinais que aparecem ao longo da sua vida e como você responde a eles. Mas como saber se você é um dos escolhidos? Existem alguns indícios claros que podem revelar se Deus tem um plano especial para você. 1. Você sente uma forte sensação de propósito. Mesmo sem saber exatamente o que fazer, você sente no fundo da alma que sua vida tem um significado maior. Essa sensação não desaparece com o tempo e muitas vezes fica ainda mais intensa à medida que você amadurece. A Bíblia nos lembra em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isso significa que o chamado de Deus já estava sobre você antes mesmo de você nascer. 2. Você passa por grandes desafios e provações. Os escolhidos frequentemente enfrentam muitas dificuldades ao longo da vida. Esses desafios não são sinais de que você foi abandonado, mas sim testes que preparam você para a sua missão. Lembre-se de que até mesmo Jesus enfrentou provações antes de cumprir seu propósito. O sofrimento muitas vezes molda o caráter daqueles que foram chamados para algo grandioso. Como diz Tiago 1:12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. 3. Você tem uma sensibilidade espiritual aguçada. Talvez você perceba coisas que outros não percebem. Pode ser um forte pressentimento, sonhos reveladores ou até uma intuição inexplicável. Deus fala de várias formas. E aqueles que são chamados geralmente sentem essa conexão espiritual de maneira intensa. Em Jó 33:14 lemos: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. E prestar atenção aos sinais ao seu redor pode ajudá-lo a compreender melhor sua missão. 4. Você sente um chamado para ajudar os outros. Os escolhidos frequentemente têm o desejo de servir, orientar ou inspirar outras pessoas. Isso pode se manifestar em sua profissão, em suas ações do dia a dia ou até em pequenos gestos de bondade. Jesus nos ensinou que servir aos outros é um dos maiores propósitos que podemos ter. Como está escrito em Mateus 20:26-28. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se você sente essa inclinação para ajudar, pode ser um sinal de que Deus o escolheu para ser um guia e um exemplo para os que estão ao seu redor. 5. Você experimenta mudanças inesperadas na vida. Às vezes, Deus fecha portas para nos direcionar ao caminho certo. Talvez você tenha perdido um emprego, terminado um relacionamento ou passado por uma fase de transição difícil. Embora essas situações pareçam negativas no momento, elas podem ser sinais
de que Deus está te levando para algo maior. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. A sua vida tem sido marcada por mudanças inesperadas. Pode ser porque Deus está preparando você para um propósito especial. Como responder ao chamado de Deus? Se você percebeu alguns desses sinais em sua vida, o próximo passo é buscar a Deus com mais profundidade. Ore, leia a Bíblia e peça direção. Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Independentemente da sua data de nascimento ou das circunstâncias que você enfrentou até agora, lembre-se, você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para a sua vida, e quando você se entrega ao chamado, coisas incríveis começam a acontecer. Agora que você conhece os sinais, preste atenção ao que Deus tem mostrado a você. Seu propósito já está traçado. Basta dizer sim e seguir o caminho que Ele preparou para você.